sobre o meu coração. Derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo, liberta-me. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo, liberta-me. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim.
vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Deus abençoe você que está conosco agora neste momento. Seja bem-vindo. Que a graça, a presença e a força do Espírito Santo venha sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Nós queremos continuar o nosso momento diante do Espírito Santo, buscar conhecer a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, conhecer aquilo que o Espírito Santo faz. E hoje nós vamos ver como o Espírito Santo deu ousadia, coragem a Pedro e também a Paulo na sua missão. Paulo, que antes era perseguidor dos cristãos, vai se tornar um fundador das novas igrejas, levando a presença de Jesus Cristo, que antes ele perseguia, como aquele que é o Senhor e que está acima de tudo e de todos. Ele vai testemunhar com a sua própria vida aquilo que ele experimentou, nos ensinando que o Espírito Santo é aquele que transforma e faz nova todas as coisas. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo. Que bom que estamos reunidos neste momento. Com muita alegria que nós acolhemos você aqui conosco neste momento, rezando conosco. Seja bem-vindo, você que está conosco agora neste momento. Janurce Moura, Deus abençoe, Janurce. Lá de Rio Piracicaba, a Paula Mendes, rezando conosco. A Sueli Guerra, rezando conosco também. A Jordana, Deus abençoe, Jô. A Marina Silva, Luciene Caldeira, a Bete Paula, Gisele Cristina, Deus abençoe, Gi. Pois nós vamos trazer aqui um dia para você estar falando um pouquinho com a gente sobre o Espírito Santo. A Paula Mendes, a Rosângela Martins, a Maria Helena, Deus abençoe, Maria Helena. Abençoe sua família. A Gabriele Dias, Flávia Gonzaga, Deus abençoe, Flávia, está aqui conosco rezando. A Luciene Caldeira, a Eveline, Deus abençoe, Eveline, abraço, a sua mocinha. A Érica Andrade, a Márcia, Deus abençoe, Márcia, um abraço, o nome Strong. A Paula Mendes, a Maria Lúcia Loureiro, a Aparecida Silva, a Ígida Dias, Gleida, mas o Arthur, Deus abençoe, Gleida, um abraço aí ao Arthur. Cidinha Lopes também conosco, rezando. Lucas Felipe, Deus abençoe, Lucas, seja bem-vindo. A Romilda Aparecida, Adriana Silva, Elma Gomes, Maria Auxiliadora Martinho, a Dalila Souza, Regina Freitas, Deus abençoe, Regina. A Marineus Oliveira, a Iraildes, Deus abençoe, Ira, proteja a sua vida, o Marcelo. A Marise Moreira, a Aline Cristina, Deus abençoe, a Aline, rezando conosco. A Rosilane Ferreira, Deus abençoe, Rose, um abraço. A Marta Penido, a Lucimar Nunes, a Tereza Silva, Jaqueline Rocha, rezando conosco, Deus abençoe.
Marcione Quintão, lá de Nova Era, Deus abençoe. Marcione, proteja sua vida, sua família, o Claudinho, mas a Aurélia também rezando conosco. Deus abençoe. A Nísia, também lá de Nova Era, Deus abençoe, proteja a vida, a família. Magda Lemos, Deus abençoe. Bruno Teles, Deus abençoe. Bruno lá de Alvinópolis, abraço sua mãe, a família. A Geralda Maria Magalhães, lá de Itabira, Deus abençoe, Geralda, abençoe sua vida. Thaís Emiliano, lá de Rio Piracicaba, Deus abençoe, Thaís. A Jaqueline Rocha, rezando conosco também. Sueli Guerra, Tânia Maria, rezando conosco. Deus abençoe, proteja a vida de cada um de vocês. Nós estamos reunidos nesse momento para pedirmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Esse Espírito Santo que é vida, esse Espírito Santo que transforma, que renova, que faz nova todas as coisas. Nós já queremos pedir a presença desse Espírito Santo sobre nós. Eu convido você já a trazer agora para este momento de oração aquilo que você viveu nesse dia, trazer diante do Espírito Santo a sua vida. Hoje nós celebramos o Dia das Mães, nós acolhemos todas as mães aqui conosco, presentes. Que Deus abençoe. Deus abençoe pela graça da maternidade. Deus abençoe seus filhos, a sua família. A graça de ser mãe é mais do que gerar um filho, colocar um filho no mundo. A maternidade é uma vocação que é para a vida e para toda a vida, de dedicação, de cuidado, de presença junto do filho. A vocação que Deus confiou à Virgem Maria, a maternidade biológica e a maternidade espiritual. Existe a maternidade biológica, a maternidade afetiva e a maternidade espiritual. Biológica é a capacidade de gerar uma vida. A maternidade afetiva são aquelas pessoas que nós cuidamos, que as mães cuidam e adotam como filhos. São chamadas de maternidade afetiva. E a maternidade espiritual são aquelas que cuidam das outras pessoas a partir da oração, da vida de oração, do cuidado espiritual. E nós acolhemos todas as mães, sejam as biológicas, sejam as afetivas, sejam as mães espirituais, que também acompanham várias pessoas cuidando, rezando, intercedendo, pedindo. Deus abençoe cada uma de vocês, que vocês tenham a bênção, a proteção de Nossa Senhora, que é mãe, sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todas bem-vindos. E nós já queremos trazer para este momento tudo aquilo que vivemos ao longo desse dia. Nós já colocamos diante do Espírito Santo a nossa vida, entregamos nas mãos do Espírito Santo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e pedimos: vem, Espírito Santo, vem sobre cada um de nós, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa história. Nós nos consagramos a Ti, Espírito Santo, entregamos tudo aquilo que vivemos ao longo desse dia. Nós trazemos diante de Ti as alegrias, colocamos o cansaço, as conquistas, os erros, as falhas, as faltas. Nós colocamos tudo agora diante de Ti e Te pedimos: recebe, Espírito Santo. Recebe em Tuas mãos agora a nossa vida. Recebe, Espírito Santo, em Tuas mãos todo o nosso ser. Nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós nos entregamos inteiramente a Ti, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre a nossa vida. Vem sobre os nossos pensamentos. Vem sobre os nossos sentimentos. Vem nos receber agora, Espírito Santo. Nos coloca debaixo da Tua proteção. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos pensamentos. Traz paz aos nossos pensamentos. Guarda, Espírito Santo. Guarda a nossa saúde. Guarda a nossa família. Guarda a nossa casa. Já Te entregamos, Espírito Santo, tudo aquilo que vivemos ao longo desse dia. E proclamamos que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa casa. Tu és o Senhor da nossa família. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Vai dizendo isso, Espírito Santo. Eu já consagro toda essa semana que inicia a Ti, Espírito Santo. Eu Te consagro tudo que eu vou viver ao longo dessa semana. Essa semana que inicia hoje, eu coloco em Tuas mãos, Espírito Santo. Que eu viva essa semana na Tua presença. Que eu faça experiência nessa semana de viver na Tua presença. Eu Te consagro os meus pensamentos, eu Te consagro os meus sentimentos, eu Te consagro o trabalho de minhas mãos, Espírito Santo. Eu Te consagro a saúde da minha família,
Eu te consagro a vida financeira da minha família. Eu te consagro, Espírito Santo, cada lugar onde eu vou estar. Guarda-me, Espírito Santo. Guarda-me de todo contágio. Guarda-me, Espírito Santo, de todo contágio de enfermidade. Guarda-me, Espírito Santo, pela tua proteção contra toda essa pandemia. Vem guardar. Eu já te consagro cada lugar onde eu vou estar. Eu te consagro, Espírito Santo, cada pessoa que eu vou encontrar ao longo dessa semana. Eu coloco, Espírito Santo, diante de ti e peço, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem neste momento agora receber. Vem receber a minha vida, Espírito Santo. Vem receber agora tudo aquilo que eu trago diante da tua presença. Vem, Espírito Santo, vem receber toda essa semana, que tudo que eu vivenciar seja na tua presença. Vem, Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre cada lugar onde eu estiver, vem sobre o meu trabalho, vem sobre o trabalho dos meus filhos. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida financeira, vem sobre a minha casa, vem, Espírito Santo, sobre o meu casamento. Eu já coloco agora tudo em tuas mãos e peço, Espírito Santo, faça em mim a tua vontade. Vem me conduzir, Espírito Santo. Vem agir em mim, Espírito Santo. Eu me entrego inteiramente na tua presença e peço, Espírito Santo, faça em mim toda a tua vontade. Age em mim, se manifeste em mim, me defenda de tudo aquilo que não vem de Deus. Que todo o trabalho das minhas mãos seja abençoado por ti. Que todo o trabalho da minha família seja abençoado por ti. Que todo o trabalho dos meus filhos seja abençoado por ti. Vem sobre mim, vem, Espírito Santo, dom de Deus. Vem sobre a minha vida, vem sobre os meus pensamentos, vem sobre os meus sentimentos, vem sobre todo o meu ser. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós acolhemos você que está rezando conosco, a Janila rezando conosco. Deus abençoe, Janila, abençoe toda a sua semana, o seu trabalho, todos aqueles que trabalham lá no Hospital Margarida. Deus abençoe e proteja a vida de cada um, o trabalho de cada um, aqueles que estão à frente, toda a equipe de trabalho, todos os médicos que lá trabalham, os enfermeiros. A Rita de Cássia rezando conosco. Deus abençoe, Rita, um abraço, o Tiãozinho, Aparecida Silva também, a Marise Moreira, Tânia Maria, Renata Torres, Deus abençoe, Renata, a Tereza Silva, Paula Mendes, Deus abençoe, a Cátia Angelina, a Luciene Caldeira, a Maura Assis, o Pablo, lá de Rio Piracicaba, Suelen, mas o Diego de Monlevade, Deus abençoe, Franciele Alencar, rezando conosco, Rosângela, Rosimar Silva, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Nós vamos rezar pedindo a presença do Espírito Santo a partir do terço do Espírito Santo. Nós vamos rezar pedindo a presença desse Espírito que é vida, que está junto de cada um de nós. Coloca agora a sua intenção, sua necessidade. Coloca agora a sua mãe. Estamos rezando ao longo dessa semana pelas mães. Hoje é dia das mães. Peço ao Espírito Santo que guarde a sua mãe. Peço ao Espírito Santo que venha trazer a saúde, a proteção à sua mãe, que aonde ela estiver, o Espírito Santo se faça presença na vida dela. Seja bem-vindo, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Seja bem-vindo neste lugar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Colocamos nesse terço a vida da Keren Silva, as suas intenções, a Luciene Caldeira rezando conosco, a Márcia Aparecida, mais uma Strong, Claudinha Macieira. Nós colocamos agora neste terço a Shirley Melo rezando conosco, a Érica Andrade, a Dodora rezando conosco, a Cássia Cardoso, a Magda Lemos. Nós colocamos agora diante do Senhor a Leia, a Claudinha Macieira, a Aparecida Silva, o Arthur Cássio. Nós colocamos sua vida, Arthur, sua família diante de Deus. A Thaísa Ione Figueiredo, pedimos a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ione Antônio Carlos rezando conosco, Deus abençoe, Antônio. Colocamos sua vida, seu trabalho, seus filhos, a sua esposa, sob a proteção do Espírito Santo. A Paula Caldeira, Deus abençoe, Paula, que o Espírito Santo venha sobre você, sobre a sua família. A Kel, Daniele, nós colocamos diante do Senhor a Tânia Maria, a Ana Amélia, a Paula Mendes, a Leonise, Deus abençoe, Leonise. Nós colocamos agora cada um de vocês que rezam conosco, a Geralda de Piracicaba. Nós colocamos agora a Rubimara também, pedindo oração, a Cláudia Lopes. Cláudia, nós colocamos diante do Senhor e pedimos nesse mistério que a presença do Senhor envolva agora a casa de cada um de vocês. Nós pedimos a ação do Espírito Santo, que para ele não existe limites. Que o Espírito Santo envolva agora a sua casa, envolva a sua família, e que tudo que você viveu ao longo dessa semana seja na presença do Senhor. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nós vamos rezar a ladainha do Espírito Santo. Eu convido você a já colocar o dom do Espírito Santo que você precisa, qual necessidade que você traz. Nós colocamos diante da ação do Espírito Santo, você que está rezando conosco, a Carla Alvernaz, seja bem-vinda. Carla, Deus abençoe. Dorilaine Cristina, rezando conosco. Marise Moreira, Raimundo, o senhor Raimundo, Deus abençoe. Raimundo, abraço. Heloísa, a Renata Niquércia, Aparecida Silva, Dorilaine Cristina, a Érica Andrade, a Renata dos Santos, Deus abençoe, Renata. Abraço seu filho, a sua família, seus pais. Deus abençoe a Priscila Alvim, rezando conosco, a Karen Silva, Cidinha Lopes, a Lidiane Lima, Deus abençoe. Nós colocamos diante do Senhor, vocês que estão rezando conosco, a Franciele Alencar, a Cássia Cristina. Nós colocamos agora diante do Senhor todos aqueles que rezam conosco. Nós pedimos a presença do Senhor agora, que Ele venha conduzir, que Ele venha abençoar. Peça agora o Espírito Santo, antes de rezarmos a ladainha do Espírito Santo, o dom que você precisa. Se você precisa do dom da sabedoria para conhecer as coisas de Deus, se você precisa do dom do entendimento para que a sua mente seja conduzida na verdade que vem do Espírito Santo, se você precisa do dom do conselho para que as inspirações de Deus conduza a sua vida, se você precisa do dom da fortaleza diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das fraquezas, peça agora ao Espírito Santo o dom da fortaleza. Se você precisa do dom da ciência, que é o dom que nos revela as raízes de cada situação, as raízes de cada coisa. Se você precisa do dom da piedade, que é o desejo de agradar a Deus, de estar na presença de Deus, peça a Ele agora. Se você precisa do dom do temor, que é o medo, não o medo de Deus, mas o medo de desagradar a Deus, o desejo de agradar sempre a Deus em tudo aquilo que faz, peça agora o Espírito Santo, todos os dons. Peça o dom da alegria, o dom da coragem, o dom da determinação. Você que às vezes tem medo de tomar decisões, medo de errar, peça ao Espírito Santo a ousadia que vem dele, a presença dele que conduz todas as coisas. Peça ao Espírito Santo todos os dons, mas peça também a presença dele. Nós pedimos, Espírito Santo, todos os seus dons infusos e efusos, mas pedimos também a tua presença, porque é de onde provém todos os dons. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Nós queremos mais de ti. Vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, vem nos conduzir, Espírito Santo. Vem tirar todos os obstáculos do nosso caminho e vem nos fazer dóceis à tua presença, à tua inspiração. Nós necessitamos e pedimos: vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor,
tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Convido você a pegar a palavra. Nós vamos pegar Atos dos Apóstolos. Nós estamos vendo a missão dos apóstolos, conduzidos pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Nós vamos pegar aí capítulo. Vamos na missão de Paulo. Terminamos ontem a missão de Pedro. Nós vamos pegar o capítulo 13 seguintes. Nós vimos até a prisão de Pedro, que Pedro foi preso, e depois nós lemos como o anjo de Deus interviu na vida de Pedro e ele foi liberto. Eu convido você agora a pegar a sua palavra. Nós vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 13 seguintes. Nós estamos vendo ao longo dessa semana como o Espírito Santo se manifesta e intervém na vida dos apóstolos. Nós vimos na primeira semana o Espírito Santo no Antigo Testamento, chamado de Ruá, sopro de Deus, Criador, aquele que cria todas as coisas, que pairava sobre as águas no momento da criação, não existia nada, o Espírito Santo pairava sobre a obra da criação, e tudo foi sendo modelado. Vimos que Deus fez pelo Espírito Santo o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, soprou sobre ele o sopro de vida, e vimos como o Espírito Santo estava no Antigo Testamento, nos reis, nos profetas, nos sacerdotes, nos juízes, nos patriarcas. O Espírito Santo agia na vida das pessoas que tinham uma missão em nome de Deus. E Deus Pai, então, promete o derramamento do Espírito sobre todos aqueles que de longe ouvirem o apelo do Senhor, que não seria mais direito de alguns, mas direito de todos, a presença de modo sobrenatural do Espírito Santo. E Deus então envia Jesus na plenitude dos tempos, que vai receber pelo batismo o Espírito Santo e vai nos comunicar esse Espírito, vai prometer também. Jesus vai dizer: eu vou para junto do Pai, mas eu envio o meu Espírito, eu não deixo vocês sozinhos, eu enviarei um outro Consolador. E nós vimos na segunda semana o Espírito Santo na vida de Jesus, falava em Jesus, fez Jesus ser concebido. Toda a obra da encarnação é atribuída ao Espírito Santo. Por isso que a gente diz em todo credo, toda profissão de fé: creio em Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nós vimos o Espírito Santo também no momento que Jesus estava sendo gerado, quando
Maria entra na casa de Isabel e João Batista é batizado naquele momento, recebe o Espírito Santo. Aquela casa é cheia do Espírito Santo, porque é Jesus quem vai levar a presença do Espírito Santo. E nós vimos depois Jesus que vai crescendo, a palavra nos fala que ele cresce em graça, em sabedoria, em espírito diante de Deus, diante dos homens. E nós falamos que o Espírito Santo é aquele que nos leva a um caminho de crescimento espiritual. Nós vimos também Jesus Cristo recebendo o batismo, no momento que ele foi até João Batista, recebe ali o Espírito Santo, mesmo podendo fazer tudo sem passar pelo batismo, ele não quis fazer nada sem passar pelo batismo, para ser conduzido pelo Espírito, para nos ensinar que nessa vida só conseguimos fazer a vontade de Deus se formos conduzidos pelo Espírito Santo. Esse é o desejo do coração de Deus, que cada um de nós seja conduzido, direcionado, instruído pelo seu próprio Espírito, porque essa é a missão do Espírito Santo. E tudo que Jesus fazia, falava, ensinava, curava, libertava, tudo havia a ação do Espírito Santo. E depois nós vimos Jesus ressuscitando, indo para junto do Pai, pedindo aos discípulos que não saíssem de Jerusalém, e como o Espírito Santo foi derramado em Pentecoste nos apóstolos. E a partir dali, os apóstolos então começam a evangelizar com coragem, testemunhando com a vida, e os sinais do Espírito Santo vão acompanhar a vida dos apóstolos. Curas, libertações, milagres. E nós vimos como o Espírito Santo conduzia a vida de Pedro, Tiago, a vida de todos os apóstolos que se colocavam para servir e fazer a vontade de Deus. Vimos também Estevão, que morreu mártir pela igreja, conduzido pelo Espírito, e também o Senhor operava diante deles, nos mostrando que a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre os apóstolos, e está também sobre aqueles que os apóstolos vão constituir também como discípulos, nos mostrando que o Espírito Santo permanece na igreja. O Espírito Santo continua a missão de Jesus e ele está junto de nós. O mesmo Espírito que conduziu Jesus, o mesmo Espírito que conduziu Pedro, o mesmo Espírito que conduziu Paulo, que conduziu Estevão, o mesmo Espírito que veio sobre a Virgem Maria, tornou fecunda, é o mesmo que recebemos no batismo. Não há diferença. Há diferença no conhecimento e na experiência com o Espírito, na intimidade. Por isso que nós precisamos conhecer, buscar, estar presente. A beata Helena Guerra, nós vamos estar falando dela ao longo dessa semana, ela nos ensina que pouco recebemos do Espírito porque pouco conhecemos o Espírito. Pouco experimentamos o Espírito porque pouco invocamos e pedimos a presença do Espírito Santo. E a oração que não deve sair dos nossos lábios em toda situação, em toda decisão, nos momentos de dificuldade, nos momentos de escolhas, nos caminhos da vida, nos momentos que eu preciso, em todas as circunstâncias alegres, tristes, nas dificuldades, não pode faltar nos meus lábios é: vem Espírito Santo, vem Espírito Criador, vem Espírito Santificador, vem Paráclito, doce auxílio, sabedoria divina, fortaleza para os momentos de cansaço, de fadiga, de dificuldade, sabedoria diante dos desafios. Vem Espírito Santo, é a oração que precisamos fazer todos os dias, porque o Espírito Santo é Deus, junto com o Pai, com o Filho, está acima de todos os anjos, está acima de todos os santos, e ele precisa ser conhecido, adorado, invocado, amado, experimentado. Nós vamos estar falando ao longo dessa semana a ação do Espírito Santo sobre a vida dos santos. Essa semana estamos concluindo agora na vida dos apóstolos e nós vamos ver como essa experiência continuava se manifestando na vida dos santos e como eles fizeram experiências profundas com o Espírito Santo, porque Jesus vai dizer: eu vou para junto do Pai, completou o meu tempo, chegou a minha hora, aqueles que creem em mim falarão novas línguas, curarão enfermos, libertarão os cativos, caminharão sobre serpentes, sobre o fogo, sobre a água, e nada lhe fará mal. Aqueles que creem em mim farão as obras que faço. E não farão só as obras que faço, farão ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. E nós vimos aqui no Atos dos Apóstolos como São Paulo, São Pedro, os discípulos estão evangelizando com toda autoridade, e o Espírito é o mesmo, ontem, hoje e sempre, e é dado sem medidas.
Por isso nós vamos pegar a palavra de Deus. Nós vamos pegar o capítulo 13, onde nós veremos a missão de Paulo. Nós vimos a missão de Pedro até aqui, o momento que Pedro então foi preso, enfrentou dificuldades, e quando a igreja clamava, a igreja rezava, a igreja intercedia, Pedro então foi livre pela manifestação de Deus, porque o agir diante das dificuldades tem de vir de Deus. Situações espirituais só se vence com armas espirituais, e quem nos dá a vitória é o Espírito Santo. Eu preciso invocar, pedir, eu preciso me colocar diante da pessoa do Espírito Santo, como Jesus fez. Jesus passou pelo batismo, é Deus, e ele subiu várias vezes para o monte para poder rezar, e um dos momentos que se expressa o que acontecia com Jesus no momento da oração é o Monte Tabor, onde Jesus vai rezar e ele é envolvido por uma nuvem. Aquela nuvem é símbolo da presença do Espírito Santo, que uma das simbologias do Espírito Santo na Sagrada Escritura é a nuvem, para nos mostrar que o Espírito Santo, mesmo que eu tenha feito a experiência, eu preciso buscar cada vez mais, eu preciso beber dessa água todos os dias. Não basta só passar pelo batismo, não basta só fazer uma única experiência, eu preciso renovar essa experiência constantemente na minha vida. À medida que eu me abro, ele vai agir, ele vai fazer, ele vai falar, ele vai conduzir. E nós vimos então aqui a missão de Pedro, que mesmo enfrentando dificuldades, ele não parou no caminho e continuou evangelizando. Nós vimos também a conversão de Paulo. Paulo era perseguidor dos cristãos. Ele reunia, acorrentava, levava os cristãos cativos. Todos aqueles que professavam a fé em Jesus, eles eram presos e levados. E Paulo era um daqueles que perseguia os cristãos até o momento que ele se converte. Pela uma experiência pessoal que ele teve com Jesus, que vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai perguntar: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja, a comunidade, os discípulos. E Jesus vai mostrar que ele está na igreja, ele está na comunidade, ele está nos discípulos. Tudo aquilo que acontece na comunidade, que acontece com os discípulos, está acontecendo com o próprio Senhor, porque ele está presente, ele está junto. E a partir dali Paulo vai fazer toda uma experiência. Fica cego, mas aquela cegueira é símbolo da situação espiritual que ele vivia nas trevas, numa cegueira absoluta, e ele vai agora conhecer a luz da verdade e vai levar essa luz. Então aqui nós vemos a partir do capítulo 13, a missão de Paulo. E sempre um evangelista, sempre um apóstolo, nunca faz uma missão sozinho, sempre vão de 2 a 2. E de início aqui nós vamos ver Barnabé acompanhando Paulo. E vai nos falar a palavra que versículos 12, capítulo 13, versículo 2 seguintes: celebrando eles o culto em honra do Senhor, jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram as mãos e despediram um do outro e saíram cada um para uma missão. Esse pequeno versículo nos fala primeiro da abertura deles ao Espírito Santo, de querer ouvir o Espírito Santo, de ser obediente à voz do Espírito Santo, de querer fazer aquilo que o Espírito Santo quer que eles façam. E mesmo eles sendo conduzidos pelo Espírito Santo, jejuavam, faziam penitências, ofereciam jejum, uma das medidas, um dos caminhos espirituais que nós precisamos buscar para sustentar e fortalecer a ação do Espírito Santo em nós é o jejum. A igreja nos ensina. O jejum, a igreja não deixou o jejum de lado. Eu preciso de tempo em tempo. O próprio Jesus vai dizer: eu vou para junto do Pai. Vai chegar momento que eles vão jejuar. E nós vamos ver em várias passagens, se você for ler em várias passagens, os discípulos, eles sempre rezavam, mas de vez em quando também jejuavam. Faziam abstinência de alimentos e rezavam, se colocavam diante de Deus e pediam a Deus que conduzisse. Mesmo sendo conduzido pelo Espírito Santo, o jejum tem uma capacidade muito grande de nos sustentar. E a igreja nos ensina que nós somos chamados a fazer jejum, mas aqueles que tomam remédio, não. Aqueles que tomam remédio são livres de jejuar. E o jejum é para aqueles que já têm uma idade madura,
a idade de ser crismado, 14 anos, até 50, 55, 60 anos, dependendo muito da pessoa, da constituição, né, de força, de estabilidade da pessoa. Mas quando a gente tem condição de fazer um jejum, é necessário. O jejum me ajuda a ter o autocontrole de mim mesmo, a perceber que eu não posso ser guiado pelas minhas próprias vontades, pelos meus próprios instintos, mas eu tenho que ter o autocontrole, o autodomínio de mim mesmo. É o que o Espírito Santo nos leva. O jejum tem esse único objetivo, me levar a ter o autocontrole de mim. Pessoas que às vezes não pensam para falar, são impulsivas, pessoas que às vezes não têm um controle de seus próprios atos, aprender a ter o controle de si mesmo. E o jejum é um caminho que nos ajuda a isso, a fazer jejum. Depois um dia a gente vai estar falando só sobre o jejum, os tipos de jejum que a igreja nos ensina, um modo de jejuar correto, mas à frente, antes de concluir isso, nós vamos estar trazendo um dia só para a gente falar disso. Eles então jejuaram e oraram. Oraram. Fiz questão de grifar essa palavra, oraram. Eles não faziam nada sem rezar. Não existe ação do Espírito Santo sem oração. Todas as vezes que o Espírito Santo vai agir na vida dos apóstolos, vai conduzir, vai falar, vai dar uma ciência, vai dar uma revelação, sempre eles estão em oração. Se não tiver oração, não tem ação do Espírito Santo. Não tem manifestação do Espírito Santo. Eles então oraram, impuseram as mãos e despediram e saíram para a missão. Depois vai falar da missão de Paulo, enviados pelo Espírito Santo. Eles desceram até Seleucia, aí vai ter toda uma palavra falando do caminho dele. Depois nós vamos pegar o versículo 9 lá. Então ele vai dizer: Saulo, que também chamava Paulo, repleto do Espírito Santo. Aqui vai falar do momento que Paulo encontra com um homem que mexe com magia. Um homem que estava persuadindo, impedindo o trabalho de Paulo, a missão de Paulo, e confundindo as suas palavras. Paulo então vai dizer, repleto do Espírito Santo, fixando nele os olhos, diz: homem cheio de toda falsidade, de toda malícia, filho do diabo, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter o caminho do Senhor, que são retos, pois agora a mão do Senhor está sobre ti, ficarás cego, e por um tempo não verá mais o sol. No mesmo instante, a escuridão e trevas caíram sobre ele de tal sorte que andavam a toda procura sem quem o pegasse pela mão. Vai falar de um homem, né, que era um mago, Elimas, que estava tentando impedir a conversão das pessoas, impedir o trabalho de Paulo de evangelização, de levar as pessoas à conversão, e Paulo então o enfrenta e vai mostrar para ele que ele está no engano, e esconjura aquele homem, e ele se torna cego. Aquele que um dia também ficou cego, ele proclama e a graça de Deus acontece. Por que essa palavra? Essa palavra nos ensina que todos aqueles que negam a fé, todos aqueles que estão contrários àquilo que é o ensinamento dos apóstolos, eles são envolvidos por uma escuridão. Essa escuridão que esse homem vive por tentar impedir a missão de Paulo é para nos ensinar que tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos dos apóstolos não vem de Deus. É das trevas e da escuridão, porque a luz se manifesta pelo Espírito da verdade, que ensina que o caminho que precisamos seguir é o caminho do Senhor. Aí depois vem toda a missão de Paulo em Antioquia, depois Paulo falando aos judeus. Paulo vai fazer todo um discurso belíssimo sobre toda a tradição diante dos judeus, passando pelos patriarcas, pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes, por todos aqueles que vieram no Antigo Testamento que os judeus conheciam. E Paulo vai fazer todo um discurso e vai defender a pessoa de Jesus como aquele que nele vai se cumprir toda a promessa de Deus a partir do envio do Espírito Santo. E ele então vai dialogar, vai começar a evangelizar. E lá no versículo 44 vai dizer: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. A fecundidade da missão de Paulo. Ele tinha um chamado. E aonde ele falava, os sinais aconteciam. Deus cooperava com a missão que concedeu, porque ele tinha um chamado que não era por si mesmo.
Não fazia algo que queria, mas algo que foi chamado, designado por Deus. E aquilo que Deus designa, nada e ninguém pode parar. Aquilo que Deus determina, nada e ninguém pode parar. Aquilo que Deus pensou, planejou, a missão que Deus dá a uma pessoa, pode se levantar uma multidão ao redor. Aquela missão vai se cumprir. Vai se cumprir. De um modo ou de outro, a missão vai se cumprir, porque a palavra de Deus não volta sem que ela cumpra plenamente aquilo que ela determinou. E Paulo vai enfrentar desafios. A missão de Paulo não foi fácil. Daqui em diante nós vamos ver os desafios que Paulo enfrentou. E aqui, quando uma multidão se reuniu diante dele, ele começou a pregar no templo, fez toda uma exortação, porque ele tinha todo o conhecimento diante dos judeus do Antigo Testamento, e ele trazia todo o Antigo Testamento para a pessoa de Jesus, para mostrar que nele se cumpre toda a promessa. E começou a levar as pessoas à conversão. Judeus, pagãos, gregos, ele começou a evangelizar. E fala que a cidade inteira se reuniu para ouvir Paulo. Versículo 44. Olha o que fala depois. As insígnias do mal diante da missão de Paulo. Vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam o que Paulo falava, mas Paulo persistiu na sua missão. Olha o versículo 50. O mal que é contrário à ação da evangelização, o espírito de inveja, a inveja de não querer ver bem aquilo que o outro faz, de querer mal o outro, de desejar mal o outro, isso não vem de Deus. Os judeus, então, versículo 50, instigaram as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais da cidade, a moverem perseguição contra Paulo e Barnabé. Então expulsaram do território os judeus, instigaram as mulheres religiosas e de prestígio. De religião elas não tinham nada, porque não queriam escutar a verdade. Elas estavam submissas aos judeus que instigaram essas mulheres e que se levantaram e fizeram com que Paulo e Barnabé fossem expulsos daquele lugar. Eles, porém, sacudindo a poeira dos pés, continuaram o seu caminho. Como Jesus, que quando foi anunciar o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. A primeira pregação de Jesus não foi aceita. A primeira pregação de Jesus, eles queriam precipitar Jesus, precipício abaixo. A palavra nos fala que quando ele entrou na sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me enviou a libertar os cativos, a curar os oprimidos, os enfermos, a proclamar o tempo da graça do Senhor. E ele fechou o pergaminho que ele havia lido e disse: hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. Os doutores da lei ficaram furiosos e queriam lançar Jesus precipício abaixo. E a palavra nos fala que ele continuou o seu caminho, porque por mais que se levante algo contrário à missão de uma pessoa, se ela está numa missão dada por Deus, ele continua o seu caminho sem que nada o impeça, porque é Deus que caminha à sua frente, é o Espírito quem caminha à sua frente, é o Espírito que dá condições e que conduz todas as coisas. E a palavra vai dizer que Pedro também viveu perseguição, Paulo também viveu aquilo que Jesus viveu. E Jesus vai dizer: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, receberão 100 vezes nessa terra, mas com perseguições. Se eu não tiver perseguição, se eu não tiver dificuldade, não é o caminho de Jesus. Se for tudo muito fácil, não é o caminho de Jesus. Eles, porém, sacudiram a poeira dos pés, prosseguiram. Quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria no Espírito. Marca essa palavra. Perseguidos, não foram aceitos, expulsos daquela cidade, e eles estavam repletos de alegria do Espírito Santo. O que é isso? Eles não deixavam que aquelas situações que eles enfrentavam gerassem sofrimento. Eles sabiam que eles estavam fazendo aquilo que era vontade de Deus. Agora, se não acolheram, não importa, eles fizeram a parte dele. E estavam repletos da alegria do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, mesmo diante dos momentos de perseguição, de dificuldade, traz alegria ao coração daquele que está na presença de Deus, porque a alegria não vem do exterior, das nossas conquistas,
mas é um dom do Espírito. A alegria é um dom do Espírito. Tem pessoa que já nasce com esse dom. Você olha para a pessoa, está sempre alegre, sempre feliz. Se você for olhar a vida da pessoa, tem gente que fala, aquela pessoa não tem dificuldade nenhuma, aquela pessoa não enfrenta sofrimento nenhum. Vai olhar a vida para você ver. Tem, todo mundo enfrenta desafios, mas olha para a pessoa, está sempre alegre, está sempre feliz. Dom da alegria que vem do Espírito. A capacidade de estar em paz diante de Deus, mesmo diante das dificuldades. Uma vez eu ouvi de um padre muito idoso, dizendo, o nosso rosto é dos outros, os nossos sentimentos são nossos. Às vezes as pessoas enfrentam dificuldade, tem que sair mostrando para todo mundo. Eu não tenho que estar com o rosto abatido, triste, para que todo mundo veja as dificuldades que eu enfrento, não. Tem gente que vai até no Facebook, no Instagram, nos meios sociais, escrever, hoje eu estou triste, hoje eu não estou bem. Os sentimentos são os meus, meu rosto é dos outros. Não preciso estar mostrando para todo mundo as dificuldades que eu estou enfrentando, não. Eu preciso me colocar. Lava o teu rosto, perfume, esteja bem diante de Deus, diante das pessoas, porque é dele, é do Senhor que vem a nossa força, que vem o nosso auxílio. Nós confiamos nele. É nele. Um dos dons do Espírito Santo é o dom da alegria, que é dado àquele que busca o auxílio em Deus, que não espera o auxílio que vem dos homens, mas espera a sua justificação em Deus. Os discípulos achavam-se repletos de alegria, mesmo sendo colocados para fora daquele lugar, para fora daquela cidade. Estavam alegres, não deixavam que nada impedisse de viver a missão que o Senhor havia confiado. Depois, capítulo 14, versículo 8, nós vamos ver que Paulo também recebeu a mesma autoridade que Pedro. Ele vai curar um homem aleijado, um homem que nunca andou. Olha o que nos fala a palavra. Um homem aleijado dos pés estava lá sentado, coxo, desde o seio da mãe, sem jamais ter andado. Nunca andou na vida. Ele ouviu Paulo falar. Paulo fixou nele os olhos e, vendo que tinha fé para ser curado. Olha, lá em cima fala que Paulo fixou o olhar naquele homem que era embute, que confundia suas palavras e proclamou. Embute de Satanás. Você vai ficar cego por estar confundindo o caminho de Deus. E aquele homem ficou cego. Agora Paulo fixa o olhar nesse homem, um homem paralítico, um homem que nunca tinha andado. E nos fala a palavra que Paulo viu nele, fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. E disse com voz forte, levanta-te sobre os teus pés. No mesmo momento, aquele homem deu um salto e começou a andar. Imagina, no templo, um homem que nunca andou, todo mundo do templo conhecia aquele homem que viveu a vida inteira mendigando, e Paulo fixa nele o olhar. Primeiro ele escuta as palavras de Paulo, ele é evangelizado, ele escuta Paulo falando de Jesus Cristo, Paulo falando do Espírito Santo, Paulo falando da palavra, e o coração daquele homem queimava. E Paulo olha para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. Por que isso? Deus só vai agir se tiver fé. Tem alguns lugares que Jesus vai, a palavra nos fala que naquele lugar ele fez poucos milagres, apenas curou algumas pessoas impondo as mãos, porque viu que naquele lugar as pessoas não tinham fé. A fé é um dom do Espírito, mas à frente a gente vai estar falando dela também. E o meio pelo qual Deus age, Deus intervém. Todas as vezes que Jesus vai curar uma pessoa, vai dizer, tua fé te salvou. Tua fé. A fé que é o meio pelo qual Deus intervém, o Espírito Santo age. Mas à frente a gente vai estar falando desse dom também, que é um dom do Espírito. E no momento que esse homem ficou de pé, porque Pedro viu que ele tinha fé para ser curado, ele colocou esse homem de pé e todo mundo naquele lugar ficou admirado e começou a olhar para Paulo e começou a dizer, esse homem é filho de Deus, esse homem é Deus. E Paulo, não, eu sou um ser humano, eu sou um homem como vocês, limitado, eu estou aqui anunciando o nome de Jesus, aquele pelo qual esse homem foi curado. E naquele momento, então, muitas pessoas começaram a aderir à fé, mas os judeus, como sempre, como perseguiram Jesus, vai perseguir também Paulo. Então, a multidão começou a ir até Paulo, e a
palavra nos fala no versículo 19. Chegaram a Antioquia e Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, a ponto de ele estar como morto. Olha o que fizeram com Paulo. Acabou de curar um homem paralítico. A inveja corroeu o coração dos judeus diante daquilo que eles viam que Paulo fazia. E eles então se levantaram contra Paulo, pegaram, não só prenderam, não, espancaram, a ponto de deixá-lo morto, quase morto. Eles acharam que Paulo estava morto. Deus, Paulo, como se estivesse morto, levou ele para fora da cidade, bateu tanto, espancou, arrastou Paulo para fora da cidade. E ele estava como se fosse morto. Deixaram Paulo, depois que saíram, Paulo vai, se levanta, se trata, se cura e continua a sua missão. A força do Espírito que não deixa parar. A força que motiva, que dá um conhecimento de Deus, que na missão que Deus me deu, mesmo que eu gaste a minha vida, eu não posso parar. Ele era totalmente conduzido pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, foi preso, espancado, machucado, quase morreu e não parou no caminho. Às vezes a gente enfrenta uma contrariedade. A gente quer jogar tudo para cima. Às vezes as coisas não saem do modo como eu queria, eu quero desistir. Às vezes eu escuto só uma pequena palavra de alguém, eu quero jogar tudo para cima. Eu quero dizer, cadê a persistência do Espírito? A fidelidade do Espírito? De permanecer mesmo nas contrariedades, de permanecer mesmo diante dos desafios. E Paulo então continuou evangelizando e começou a fazer inúmeros discípulos. Nós vamos passar um pouquinho para frente, nós vamos ver que Paulo vai agora fundar comunidades, ele vai agora voltar também todas as cidades. Lá no versículo 36 ele vai dizer: voltemos, irmãos, a todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão os nossos irmãos. Ele acompanhava aqueles que ele levava à conversão. Não só levava a experiência do batismo, experiência com o Espírito Santo, evangelizava, fundava a comunidade, mas acompanhava. Por isso que vai vir depois, mais à frente, o que nós chamamos de cartas, as cartas de São Paulo, que são inúmeras. O modo como ele encontrou de acompanhar essas igrejas que ele foi fundando, essas comunidades que ele foi fundando, essas pessoas que ele foi evangelizando. Quando ele sabia que acontecia algo na comunidade, ele escrevia uma carta, visitava, estava presente, mas também escrevia. É onde nós temos as cartas que nós vamos ver depois, que são as cartas de São Paulo. E depois vai nos falar também que Paulo foi preso. Ele, Silas, eles, versículo 16, capítulo 16, certo dia, quando íamos para o lugar em oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de pitão. Que é isso? Espírito de adivinhação. O dono dessa escrava ganhava dinheiro com a adivinhação que esse espírito fazia, revelava a vida das pessoas, um espírito de adivinhação. E todas as vezes que Paulo passava perto dessa mulher, ela dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso várias vezes, várias vezes. Paulo ficou fadigado com aquilo. Paulo voltou-se para o Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia desta mulher. E na mesma hora, o Espírito saiu. E os donos daquela escrava, vendo que eles não tinham mais um meio de ganhar dinheiro com aquelas adivinhações, porque o Espírito Santo não tem objetivo de ganhar nada para si. O espírito de Pitão é aquele que quer revelar as coisas para ganhar, adivinhar. O Espírito Santo não fica adivinhando o futuro, não. Há uma diferença muito grande o dom de ciência com o dom de adivinhação, dom de premonição que não vem de Deus. Nós vamos falar disso quando falarmos no dom da ciência. Espírito de adivinhação, de premonição, não vem de Deus. A revelação do Espírito, que é um dom de ciência, é completamente diferente. E o dono daquela escrava, vendo que aquela mulher não conseguia mais fazer adivinhação, ficou revoltado com Paulo, infligiu ele então muitos golpes e levou ele para a prisão, e ele foi preso, levou ele preso.
prendeu os pés e o pescoço e ele ficou preso. E olha o que fala quando ele está preso. Pela noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam louvores a Deus. A condução do Espírito Santo. Diante das dificuldades, não é reclamar, não é murmurar. Olha, eles estavam presos, machucados, em oração, cantavam louvores a Deus. Eles não deixavam a tristeza, a revolta, a mágoa, o ódio, o ressentimento tomar conta do coração. Já viu uma pessoa magoada, chateada, com mágoa, revoltada, cantar? Não consegue. O coração se fecha. O cantar é expressar a alma, o coração. E quando eles estavam presos, cantavam louvores a Deus. O que aconteceu quando eles cantavam? Versículo 26. Sobreveio um terremoto de tal intensidade que abalou o alicerce daquele lugar. As correntes se abriram e as portas se abriram. O poder do louvor, o poder do agradecimento, do glorificar a Deus, abre todas as portas, tira de toda a prisão a graça de glorificar, de bendizer o nome de Deus, mesmo diante das dificuldades. Como Daniel, que foi julgado na cova dos leões, e ali levantava os braços e glorificava a Deus, foi julgado no meio do fogo, ele caminhava no meio do fogo, glorificando, bendizendo a Deus, glorificava a Deus, e nenhum mal tocou. Nos mostrando a ação de Deus que se manifesta quando, em vez de reclamar, glorificamos e bendizemos a Deus. E depois nós vamos ver nas palavras aqui à frente, é para a gente concluir esse nosso momento, Paulo ele vai fundar as comunidades, ele vai em vários lugares e sempre ele vai testemunhar o nome de Jesus. E nós vamos concluir com essa palavra aqui, capítulo 17, versículo 16 seguinte, você vai rezar depois em casa, você vai ler, nos fala da experiência de Paulo em Atenas. Paulo, quando chegou em Atenas, ele ficou admirado. O padre já vai concluir com essa palavra. Paulo ficou admirado com a fé das pessoas naquele lugar. Quando ele chegou naquele lugar, ele não viu uma cidade que tivesse tantos ídolos. Eles tinham tantos deuses, deuses para tudo. Deuses de todos os nomes, de todos os lugares, a cidade inteira era permeada de Deus. E quando Paulo andou, ele viu lá, aqui um Deus desconhecido, não tinha nome. E Paulo então disse, é esse Deus desconhecido que eu vim anunciar a vocês. E ele então vai falar de Jesus e vai falar do Espírito Santo. Vocês vão ler isso depois. É esse Deus desconhecido que eu vim anunciar. Esse Deus que eles não conheciam, eles tinham fé, mas a fé é direcionada para o caminho errado. Adoravam vários ídolos, tinham inúmeros ídolos, mas Paulo levava para eles, eu venho trazer para vocês esse Deus desconhecido. E vai falar de Jesus, e vai falar do Espírito Santo. É o que a Beata Helena Guerra vai dizer. Nós precisamos conhecer esse Deus que não pode permanecer desconhecido, que é o Espírito Santo. E é Ele que nós o revelamos, é Ele que nós buscamos, é Ele que nós invocamos, é Ele que nós desejamos, é Ele que nós esperamos, é Ele que nós queremos fazer experiência. Paulo, então, e os apóstolos vão fazer toda uma experiência com o Espírito Santo, na missão de evangelizar, e vão ser conduzidos pelo Espírito Santo. E toda a missão de Paulo vai se tornar fecunda, sempre conduzido pelo Espírito Santo. E nós concluímos então esse período que vemos a ação do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, que eles testemunhavam, eles falavam, eles eram conduzidos pela ação do Espírito Santo. E agora nós vamos ver, a partir de amanhã, o Espírito Santo na vida de alguns santos. Nós vamos ver o Espírito Santo na vida de João Batista, o Espírito Santo na vida de Santa Gema, o Espírito Santo na vida da Beata Helena Guerra, o Espírito Santo na vida de vários santos da nossa igreja, de São Padre Pio, que tinha inúmeros dons do Espírito Santo. Nós vamos estar falando a respeito disso, o Espírito Santo na vida da Virgem Maria, como o Espírito Santo opera em uma alma. Aqui nós vemos como eles agiam na vida dos apóstolos, como os apóstolos eram conduzidos pela ação do Espírito Santo. Toda a igreja é constituída, sustentada e mantida pela ação do Espírito Santo. E quando Paulo vai concluir todo esse livro de Atos dos Apóstolos, vai nos mostrar a força que tem o Espírito Santo quando ele alcança uma vida. Paulo, que inicia e entra nessa palavra, em Atos dos Apóstolos, como perseguidor,
vai se tornar agora um grande defensor da palavra, a ponto de ser perseguido, preso, acorrentado, machucado, espancado, e ele não vai desistir da experiência de levar outros a fazerem a mesma experiência que ele fez. Esse é o sentido da presença do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã nós vamos ver a presença do Espírito Santo na vida de João Batista. O que o Espírito Santo fez na vida de João e por que ele é chamado de maior entre todos os filhos nascidos de mulher. E nós vamos ver que era um homem totalmente conduzido ao extremo pela ação do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua noite. Se tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada. O Padre vai abençoar você. Senhor Jesus Cristo, eu consagro em tuas mãos esses vossos filhos, peço que venha sobre eles a vossa bênção. Volte o teu olhar de misericórdia, Senhor, que a tua presença guarde e proteja esses vossos filhos. Desça sobre cada um deles a vossa bênção, a vossa proteção, pela ação do Espírito Santo, e que eles permaneçam fiéis, Senhor, no teu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma noite abençoada. Amanhã, 8 horas da manhã, nosso momento de intercessão com o texto mariano, e à noite, esse nosso momento de buscar conhecer a palavra, de buscar conhecer a presença do Espírito Santo. Essa semana, então, nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida de alguns santos, e na outra semana nós vamos conhecer os dons infusos e efusos do Espírito Santo. Saúde e paz, fica com Deus. Recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês tenham todos uma noite abençoada, guardada pela presença do Espírito Santo.